Deus, Ele fez a guerra dele no mês de maio, com aquele jejum, vocês não têm ideia, aquele jejum de 40 horas, Ele destravou tanta coisa no mundo espiritual, que os irmãos estão dando testemunho todo dia, a gente não tem tempo de contar os testemunhos. Então eu queria que você entendesse que a palavra o Espírito de Deus está nesse lugar. A palavra que eu vou falar hoje, é uma série, é um princípio de uma série de palavras que Deus vai falar especificamente. Deus vai tratar conosco, Deus vai tratar conosco por causa do nível de glória que o Senhor, não só o nível de glória, mas o nível de espírito que o Senhor nos chamou para guerrear e para batalhar. Eu queria que você soubesse que as palavras que Deus está trazendo na igreja têm o objetivo de preparar a igreja para vencer os demônios, para vencer os principados da cidade, para vencer espíritos muito grandes. Deus mostrou para o Nicolas um espírito do tamanho de uma montanha, era um cavalo, e ele do tamanho de uma montanha, um principado. Ele havia sido ferido por essa igreja. Só que ele se levantava de lá e ele vinha ferido contra nós. E Deus está sempre falando, não baixem a guarda, a igreja está tendo vitória, mas a igreja precisa continuar no jejum. Eu queria celebrar o jejum dessa semana, eu quero celebrar a oração do meio-dia, eu quero celebrar a oração da meia-noite. Nós precisamos terminar o culto mais cedo por causa da nossa oração da meia-noite. Muitas coisas, vocês precisam entender o cenário. Eu estou falando tudo isso para você poder receber essa palavra no contexto certo, que é o contexto da guerra espiritual, amém? Só que enquanto a gente lida com os espíritos malignos, enquanto a gente entra no mundo espiritual, nós não podemos ter brechas, nós não podemos estar com problemas, nós não podemos estar ministrando na carne. Por isso que o Senhor me deu essa palavra hoje, onde nós vamos, em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler esses versos, e o título dessa palavra é A Disciplina do Espírito e a Indisciplina da Carne. O Espírito Santo está preparando a Betesda para uma obra no Espírito, e para que a gente possa operar no Espírito, a gente precisa realmente aprender a não operar na carne. A aula de hoje é uma introdução de algumas palavras que Deus já me deu. Deus já me deu e tem falado comigo. Vai começar uma série de palavras onde nós vamos tratar com essa área na igreja, porque tem alguns espíritos que ainda não saíram de dentro da igreja. Presta atenção no que eu estou dizendo. Alguns espíritos que ainda não saíram, ainda não foram expulsos do nosso meio. E nós vamos ler Gálatas 5, a partir do verso 16. O título do estudo é A Disciplina do Espírito e a Indisciplina da Carne. Gálatas 5:16. Andai no Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Essas são a descrição das obras da carne. Porém, agora vem a descrição das obras do Espírito. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo ou a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Presta atenção nessas características. A mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Queria convidar a pastora Gel para orar nesse momento pela igreja, por mim e por todos nós. Eu queria que você fizesse uma oração de guerra agora, para que o Senhor nos abençoe na palavra.
Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora o poder do sangue e do nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que a Tua palavra, ela tem liberdade para falar conosco. E todo espírito contrário, todo espírito ladrão, que todo espírito que luta contra a palavra, contra a semente, agora seja repreendido deste lugar. Nós declaramos o domínio de Jesus neste lugar, que as mentes agora são cativas ao Espírito Santo de Deus. E tudo que nós vamos receber, nosso coração vai ser como uma terra boa, que vai receber a semente, que ela vai dar fruto a 30, a 60 e a 100. Nós recebemos a palavra, aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Abençoamos o pregador para que ele fale de acordo com a vontade do Senhor, debaixo da unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Declare comigo assim: esta noite eu vou crescer e vou ser liberto. Então receba a bênção essa noite, nesse lugar. Eu gostaria de introduzir essa mensagem com a seguinte palavra: nós temos uma vida natural, tá? Que ela precisa ser vivida, porque nós não deixamos de comer arroz, feijão, carne, tem que tomar banho, tem que escovar os dentes e descansar e fazer uma série de coisas, porque essa é a vida natural. Alguém diz comigo só isso, por favor: vida natural. Por favor, você não pode deixar de viver a vida natural, porque se você deixar de viver a vida natural, você morre. Então, para você estar vivo, você tem que trabalhar, tem que dormir, tem que fazer a comida de novo, tem que comprar. Então, a vida natural, ela tem que ser vivida. Porém, eu queria dar um verso hoje da palavra de Deus para nós vivermos a vida natural. Porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esse é o primeiro texto que eu queria que você guardasse no coração da palavra de Deus essa noite. Porque o Senhor nos deu uma forma de viver a vida natural. Nós não podemos mais viver a vida natural como era vivida antes, tá? Mas existe uma forma santa de viver a vida natural. E o apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora olha isso. E a vida que agora vivo na carne, que vida é essa? A vida natural, tá? A vida que eu agora vivo na carne, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que dormir, tá? Os que são autorizados têm uma vida sexual, os que não são têm que ter uma vida pura. Quem compra e vende tem que viver a vida natural, tem que lidar com o ser humano. Então, a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, nós precisamos aprender não só viver a vida espiritual, porque nós temos uma vida espiritual, a vida no Espírito. Mas o segredo dessa mensagem começa de você entender que há duas vidas que são vividas juntas ao mesmo tempo. E aqui que está o segredo, aqui está essa revelação que Deus veio falar comigo. Não é possível cortar a vida natural para poder viver a vida espiritual. Não tem como matar a vida natural, não tem como. Você não pode morrer, ser enterrado para poder viver espiritualmente. Não tem como, você tem que estar vivo. Então, as duas vidas, elas são vividas simultaneamente. Porém, uma vida combate a outra. Então, aqui está um paradoxo, aqui está um desafio. Como é que eu tenho que continuar vivendo como ser humano e, ao mesmo tempo, eu tenho que andar no Espírito? Eu tenho duas vidas, uma concorrendo com a outra. E há uma guerra entre as duas, porque o apóstolo Paulo fala aqui que a vida na carne combate a vida no Espírito, e que o Espírito faz guerra contra a carne, e os dois se opõem um ao outro. Então, como que eu posso viver as duas vidas, tá? E realmente cumprir o propósito de Deus? Então, aqui está. Eu queria que você acompanhasse o raciocínio que o Espírito Santo veio falar comigo. Esse texto de Gálatas 2:20: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na verdade, essa vida natural tem que ser vivida na fé do Filho de Deus. Eu vou explicar para você que essa fé no Filho de Deus é que, por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo, nós vamos aprender a crucificar a vida natural. Fala comigo: crucificar. Eu queria que você entendesse por que eu estou falando crucificar. Não eu, a palavra do Senhor está falando crucificar.
Nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia fala matar a carne. Em nenhum lugar. Porque você não pode exterminar a vida da carne. Você não pode matar. Por exemplo, eu já fiz essa pergunta para jovens na igreja. Eu fui jovem na igreja. Na época que eu era jovem, eu penso que eu também fiz essa oração. Quando você é bem jovem, solteiro na igreja, seus hormônios sexuais estão lá, a flor da pele, né? Você não é casado. Aí você faz aquela oração: Senhor, tira de mim meus desejos sexuais, tira de mim. Deus nunca responde essa oração, porque Ele colocou aquilo em você, Ele é responsável por aquilo, Ele nunca vai tirar. E aí como é que você aprende a viver com aquilo? Só você tem que aprender a viver com uma vida que Deus te deu. E deixa eu abrir um parêntese para dizer que é mais fácil administrar a morte do que administrar a vida. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Quando algo morre, você enterra, chora alguns dias, mas resolveu o problema. Você não vai lidar com aquilo nunca mais. Mas uma coisa que está viva, que tem energia, que te combate, que te afronta, que você tem que lidar com aquilo o resto da vida, isso é mais difícil. É mais difícil gerenciar a vida do que gerenciar a morte. Então, nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer nos dar essa fé em Jesus para nós vivermos a vida natural. Nós precisamos viver a vida natural. Deus não vai tirar de nós a vontade de comer. Se a pessoa está engordando demais e não tem controle na vida, porque presta atenção, a vida na carne é uma vida descontrolada. A carne não tem controle de nada. Então você não pode dizer para Deus: Senhor, tira de mim essa vontade de comer. Porque como é que Deus vai tirar de você uma coisa que Ele te deu? A palavra de Deus diz que Ele deu o estômago para os alimentos e o alimento para o estômago. Deus não vai quebrar essa lei. Ou Ele te ensina a crucificar o estômago, porque aqui tem alguns irmãos que precisam fazer isso. É a vida crucificada. Olha, uma vida tem que estar crucificada. Deixa eu explicar para vocês que Jesus foi uma das pessoas crucificadas que morreu mais rápido. O processo da crucificação era um tipo de morte que às vezes as pessoas levavam dias para morrer. Veja o sofrimento que era. A pessoa ficava presa numa cruz e a vida não saía. A vida não ia embora. Ela ficava ali, sem morrer, sofrendo vários dias. Deixa eu dizer para você, a vida crucificada é uma vida dolorosa, porque a carne nunca vai morrer, você nunca vai matar a sua carne, e pode parar de orar para matar a carne, porque não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo, mata a vida natural, para poder viver a vida espiritual. O que a palavra de Deus diz é, estou crucificado com Cristo. Paulo está se referindo à vida natural. E essa vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, existe uma forma de viver a vida natural, e essa forma, a única forma é viver a vida crucificada, tá? As duas vidas estão se combatendo. Vamos comigo para Gálatas 5, o texto inicial, porque no verso 17 de Gálatas 5, diz assim, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então presta atenção, irmãos, essa guerra é a guerra de todo crente vivo que está sobre a terra, de todo crente salvo, de todo crente verdadeiro. Nenhuma criança não vai ter essa guerra, nenhum adolescente não vai ter essa guerra, nenhum obreiro parou de ter essa guerra. Você pode estar com 95 anos de idade, quase 100 ou 100 e pouco, desamera, enquanto você estiver vivo, a sua carne está lá te combatendo. Não é porque você tem 100 anos de idade que ela morreu, ela não desiste até o último suspiro da vida. Ou você aprende a viver a vida crucificada, e deixa eu dar um segredo para a igreja, e direto assim na nossa mensagem, para não ficar rodeando. A forma de viver a vida crucificada, de obter a vitória sobre a vida natural, é a vida do jejum. Jejum, irmão, é ficar sem comer e sem beber, é só isso. Inventaram um monte de jejum aí que não é bíblico, jejum de internet, jejum de chocolate, jejum de açúcar, isso não é jejum, irmão. Jejum da Bíblia é ficar sem comer e sem beber, tá? Eu não estou querendo dizer aqui que todo jejum tem que ser sem comer e sem beber, que tem algumas pessoas que não têm condição de fazer um jejum sem água, às vezes você tem que fazer um jejum com água. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, vários irmãos que fizeram o jejum das 40 horas, nunca tinham ficado tanto tempo sem beber, e eles ficaram. Sabe por que você toma jejum com água? É porque você nunca determinou botar a carne no lugar dela. Você crucificou só um braço dela e deixou o outro. Aí ele vai lá e pega
o suquinho, pega a água, você tem que crucificar os dois. Você tem que crucificar os dois braços, porque ela fica assim, ó, se você deixar um braço livre, ela avança na água, ela avança no café, ela esquece que você está jejuando. Quem sabe que a carne esquece que você está jejuando? Quem já lidou com a carne? Quem sabe do que eu estou falando? Ela faz a gente quebrar o jejum. Quem é que faz a gente quebrar o jejum? A carne. E outra coisa, ela fica te perguntando toda hora, que hora que vai terminar isso? Que hora que eu vou comer? Que hora que eu vou comer? Pelo amor de Deus. Quantas horas ainda falta? Quantas horas ainda falta? Isso é a carne. Deixa eu falar para você, há um poder dentro de nós que precisa ser contido, que precisa ser amarrado. O Espírito de Deus está neste lugar, porque hoje ele começa uma nova fase nessa igreja. Com essa série de mensagens, Deus começa hoje uma guerra contra um poder em nós, que ele já obteve a vitória na cruz, mas que nós vamos obter a vitória aqui. Então, junto com essa vida natural, nós temos uma vida espiritual. E o verso 17 de Gálatas 5, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, existe uma vida espiritual, tá? Ali eu coloquei a vida natural de Gálatas 2:20, e a vida do espírito está em Gálatas 5, 21 e 22. Isso é, 22 e 23. Porque a vida do espírito, que é? O fruto do espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu só queria pedir uma coisa para você: não procure essas qualidades na carne. Nunca peça a sua carne para ter paciência. Porque o nosso problema no trânsito é que a gente fica rugindo os dentes para não xingar e não apertar a buzina, mas o que você está fazendo você está tentando fazer a carne ser paciente. Alguém diz comigo, ela nunca vai ser. Você nunca pode pedir para a carne para ela tolerar as coisas. Ela não foi feita para tolerar, ela foi feita para ser crucificada. Você só encontra essas qualidades no Espírito. Eu quero que o Espírito de Deus venha trazer uma revelação sobre nós, porque todos nós que estamos aqui queremos vencer a nossa carne, mas não se crucifica a carne com a carne. Você não pode pegar a carne assim, segurar ela, que quem está fazendo é a carne. Então, carne não lida com carne. Sabe, a carne não lida com carne. Eu vou dar um texto para você que está nas minhas orações, sempre está nas minhas orações. É Romanos 8:13, está nas minhas orações sempre, porque Romanos 8:13 diz assim, decorei só a parte que eu oro, só que eu quero ler a parte toda do versículo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. É a primeira declaração. Só que eu gosto de orar essa segunda parte do versículo que diz assim: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como é que a gente vence a carne? Pela carne? Não, a única coisa que crucifica a carne é o Espírito. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, carne não lida com carne. Você não pode pedir a carne para amar o inimigo. Você sabe por que nós achamos tão difícil perdoar? Porque nós estamos pedindo para a carne perdoar. A carne não quer perdoar, ela não entende perdão, ela nunca foi no curso de teologia, ela nunca vai aceitar a Bíblia. A carne não se converte. A carne vai ter que descer. Quem entende de perdão é o Espírito. Quem entende de reconciliação é o Espírito. Quem entende de paciência é o Espírito. Quem entende de longanimidade é o Espírito. Então, o problema é que nós não aprendemos ainda a trazer a carne para o lugar dela e deixar o Espírito tomar a frente das coisas. O Espírito ama, o Espírito perdoa, o Espírito entende, o Espírito é longânimo, o Espírito é paciente. Só o Espírito não mete a mão na buzina quando você está no trânsito. Só o Espírito não xinga o outro quando ele corta você. Só o Espírito não responde quando a pessoa te irrita. É o Espírito que faz. Não peça a carne para fazer, porque ela não tem condições de fazer. Ela não foi feita para obedecer a Bíblia. Nenhum mandamento bíblico foi ordenado para ser obedecido pela carne. Pastor, eu não consigo perdoar. Quem está falando é a carne. A carne não consegue mesmo. Deus não pediu para ela perdoar. Deus pediu para você amarrar a carne, amarra a boca dela, amarra os pés dela, amarra as mãos dela, deixa ela presa. Aí você deixa o Espírito ir na frente, o Espírito perdoa. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Tá? A vida na carne é tudo aquilo que está lá em Gálatas 5:19. Prostituição, impureza, lascívia, impaciência. Vale a pena ler, né?
as obras da carne: idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facção, dissensão, partido, inveja, bebedice, orgia. Essa é a carne. Mas o Espírito é gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade. São essas duas forças que estão dentro de nós. Para que eu possa viver a vida no Espírito, eu preciso crucificar uma das vidas. Agora, tem crente que crucifica a vida do Espírito. Ao invés de alimentar o Espírito com a palavra de Deus, com oração e muito jejum, isso alimenta o Espírito, isso fortalece o Espírito. Arroz e feijão não é comida do Espírito. Televisão, doce, chocolate, passeio, diversão não é comida do Espírito. Então, as pessoas preferem crucificar o Espírito e não crucificam a carne. Então, a carne está gorda, a carne está forte, a carne está valente. Não é como é que o Espírito vai conseguir vencer? A vida crucificada ali está ao contrário. Conta-se a história, que eu creio que é uma história verdadeira, que o homem tinha 2 cachorros e ele morava na fazenda. Ele levava os cachorros para a cidade no fim de semana para competir na briga com outros cachorros. E o cachorro dele sempre ganhava a briga. Ele sempre fazia o dinheiro, porque alguém chegou e perguntou: como é que você sabe qual dos seus 2 cachorros vai ganhar a briga? Porque você aposta no cachorro que sempre ganha. Ele falou: é muito simples. Antes da briga, eu deixo ele sem comer 2 semanas. Eu alimento só um. Eu dou comida só para um. Então, eu sei qual o cachorro que vai vencer a batalha. Nesse caso aqui, isso aplica muito bem. O crente às vezes fica reclamando com Deus: Senhor, eu não consigo vencer esse pecado. Como é que você vai conseguir vencer uma coisa que você não para de alimentar? Se você não para de alimentar aquilo nunca vai ser vencido. Aquilo sempre vai vencer você. Se você não para de ficar nervoso, se você não para de se irritar, se você não para de xingar, se você não para de falar mal dos outros, se você não para de julgar os outros, se você não para de falar isso, de fazer aquilo, de comer isso, de se alimentar daquilo, de fazer aquilo e aquilo outro, aquilo nunca vai ser vencido, porque está sendo alimentado. Mas se você parar de alimentar, que é crucificar, irmão, crucificar, alguém vai levar jantarzinho para quem está crucificado? Alguém leva uma água para quem está crucificado? Irmão, quem está crucificado está morrendo à míngua. Quem está crucificado fala comigo, está sofrendo. A gente gosta de olhar para a crucificação de Jesus, a gente sabe que ele sofreu muito. Antes daquele jejum de 40 horas, que começou sexta-feira, 3 horas da tarde, o momento que Jesus morreu na cruz, só que eu estava atento, porque na quinta-feira, Jesus foi preso numa quinta-feira. A última refeição de Jesus, quem se lembra qual foi a última refeição de Jesus? Foi a Santa Ceia, na quinta-feira à tardinha. E a palavra diz que eles comeram a ceia da Páscoa, cantando o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus foi preso. Você acha que eles deram um cafezinho para ele depois? Lá na casa de Caifás, onde ele passou a noite sendo esbofeteado, sendo torturado, eles deram algum copo de água para ele, você acha? Jesus passou a noite sem comer, sem beber e sem dormir. Quando ele foi crucificado às 9 da manhã, o corpo dele já estava fraco, já estava sem alimento, ele já estava em jejum. Ele passou 6 horas na cruz, de 9 da manhã às 6 da tarde, em tormento. Alguém diz comigo: quem está crucificado está sofrendo. A pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: você está sofrendo por crucificar a carne ou está sofrendo pelas vitórias da carne? Eu prefiro sofrer em jejum, de passar fome, de não ver certas coisas, de me arrepender, de me humilhar, porque é um sofrimento. Toda crucificação é um sofrimento. Eu não entendo o tipo de crucificação que não é sofrimento. Para que o meu espírito possa ter vida. Então, a vida crucificada é essa vida de vitória. O que Deus está introduzindo nessa noite vai desaguar nas próximas semanas numa coisa muito profunda na nossa vida na igreja. Deus, ele está trazendo essa palavra porque eu queria ministrar as outras. Ele falou: não, você tem que começar por aqui, porque essa é a fundação do que eu vou fazer. A igreja precisa entender que nós não vamos vencer demônios que ainda estão atuando no meio da igreja. Nós não vamos vencer demônios se nós não lidarmos primeiro com a nossa carne.
A mensagem que eu estou trazendo nessa noite é a mensagem mais básica para a guerra espiritual. Nós não podemos enxotar o diabo, sendo que a gente vive no território dele, usa as coisas dele, trabalha nas armas dele, fala o vocabulário dele, come as coisas dele, anda com as coisas dele, alimenta a carne, e a gente vai e repreende ele, ele olha para a nossa cara e ri. Não, você gosta das minhas coisas, você vive no meu território, você opera na minha atmosfera, agora você está mandando embora? Só não há autoridade numa igreja que tenta repreender o demônio quando a igreja anda na carne. Andar na carne é andar nos sentimentos, é andar na vontade própria, é andar na indisciplina. A palavra-chave que o Espírito Santo me trouxe foi a palavra indisciplina, porque tudo que o Espírito me mostrou para pregar essa mensagem da vida do Espírito é que a qualidade principal, a característica principal da vida no Espírito, alguém diz comigo, andar no Espírito, viver no Espírito. Sabe o que é isso aí que você acabou de falar? É uma vida disciplinada. Agora fala comigo, por favor. Andar na carne, viver na carne, operar na carne. É a coisa mais fácil, sabe por quê, irmã Débora? Porque a vida da carne não tem lei, não tem disciplina, não tem limite, faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, o tanto que quer, come o tanto que quer, na hora que quer, do jeito que quer, vai aonde quer, fala com quem quer, tem amizade com quem quer, xinga quem quer, abençoa quem quer, julga quem quer. Alguém descobriu, a carne não tem disciplina. Eu vou falar o final dessa mensagem agora, para que você possa orar, porque hoje nós vamos terminar mais cedo para a gente poder orar. O que o Espírito Santo mandou perguntar foi o seguinte: como eu e você sabemos que estamos vivendo a vida no Espírito? Se nessa vida há muita disciplina, se tem oração, se tem jejum, se a gente faz as coisas na hora certa, se a gente faz no ritmo certo, se a gente faz na medida certa, se a gente vive uma vida disciplinada, física, emocional e espiritualmente. Como é que eu vou saber que eu vivo a vida na carne? Se eu vivo relaxado, se eu vivo dos meus horários, se eu faço o que eu quero, levanto a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, eu faço tudo que a carne me pede, do jeito que a carne me pede, o tanto que a carne me pede. Quando eu vivo essa vida, eu já sei que eu estou na carne. Sabe uma das coisas que os portais vieram revelar? Que muitos de nós vivia na carne o tempo todo e não sabia. A primeira pessoa que tem que confessar pecados na igreja é o pastor. Porque se o pastor não confessa os pecados dele, ele não pode pedir para ninguém confessar. A Bíblia diz que nós somos feitos espetáculo. Então eu vou confessar o meu pecado diante de vocês. Que antes da oração dos portais, eu não gostava de levantar 3 horas da manhã para orar. Porque eu ia dormir 2 da manhã. Eu não vou dormir 2 da manhã e levantar às 3. Eu não quero interromper o meu sono. Agora eu estou fazendo. Mas você sabe por que eu estou fazendo? Porque eu entendi que a vida sem disciplina é a vida da carne. O Espírito Santo falou comigo, está muito relaxadinho. Você não sabia que 3 horas da manhã é importante, não? Levanta para orar. Aproveita, levanta às 6 também. E não esquece de 9 horas, tirar mais um tempinho de oração, não. Meio-dia é indiscutível, nem vamos falar sobre meio-dia. Às 3 horas da tarde, lembra de novo. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo estabeleceu uma nova disciplina na minha vida que eu não tinha. A vida no Espírito é uma vida disciplinada. A vida na carne, irmão, é bom viver na carne, para a carne. Irmão, não tem barreira, não tem limite, não tem horário. Você faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Você sabe quem está comandando você? A carne. Ela diz para você, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso agora, eu não vou outra hora, eu não vou fazer isso, porque a carne determina, e muitos de nós está nas mãos da carne, no governo da carne e no poder da carne. E o Senhor falou comigo 2 palavras só: a vida no Espírito é uma vida disciplinada, a vida na carne não tem disciplina. Eu queria dizer para vocês que a porta que Deus está abrindo nessa mensagem
É uma porta estreita, mas a igreja vai entrar por ela, porque é uma porta que vai disciplinar a nossa vida. E nós somos brasileiros, e por natureza nós somos indisciplinados em várias coisas. E deixa eu falar para vocês, nas próximas aulas, Deus vai tocar muito no nosso lado brasileiro, e Ele vai mostrar para nós o quanto só por ser brasileiro nós andamos na carne. Porque a nossa cultura não nos ajuda a andar no Espírito. Brasileiro não é disciplinado, brasileiro não gosta de ler, brasileiro não gosta de estudar, brasileiro não gosta de escola, brasileiro não gosta de horário correto, 9 horas para brasileiro é 10 horas, brasileiro é indisciplinado, e o brasileiro vive a vida na carne. Deixa eu dizer para vocês, nós somos uma igreja brasileira, e só por ter esse título, nós temos um monte de coisa para nos arrepender diante do Senhor. Porque nós contrariamos essa palavra que nós amamos. Nós contrariamos ela porque nós não vivemos no Espírito, nós vivemos na carne. Eu vou fazer uma pausa antes de continuar. Eu queria que você fechasse os olhos um minutinho e pedisse ao Espírito Santo que fizesse um milagre em nós, o milagre de nos desligar da vida da carne. Pai amado do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo para morar em nós. Eu estou pregando a Tua palavra que exige uma vida crucificada, uma vida de disciplina, uma vida que nós brasileiros temos muita dificuldade. Eu quero pedir perdão a começar por mim, eu quero pedir perdão a começar por toda indisciplina, todo relaxo, toda falta de austeridade em nossa vida, toda falta de amor pela leitura, de amor pela escola. Muitos de nós largou a escola pela metade, nunca nem se arrependeu disso. Muitos de nós, Senhor, se desculpou por tantas coisas, coloca a culpa no país, coloca a culpa nos presidentes, mas a gente gosta daquilo, a gente foi aquilo, a gente assumiu aquilo. Alguém pede perdão e diz para o Senhor: eu quero viver a vida no Espírito, eu não quero viver na carne, eu não quero ministrar na carne, eu não quero operar na carne, eu quero viver. Espírito de Deus, vem sobre a igreja por aquilo que Tu queres fazer, por esse projeto que Tu estás começando, por essa palavra, por essa obra que Tu estás fazendo hoje. Eu proclamo que uma disciplina do Espírito vai ser estabelecida em nós. Eu proclamo que uma vida disciplinada está vindo para nós. Eu proclamo que eu declaro quebradas sobre nós as correntes do relaxo. Eu declaro quebradas sobre nós as correntes da indisciplina. Eu declaro quebradas sobre nós as correntes da cultura europeia misturada com a cultura africana, que veio nos trazer essa mistura. Eu declaro quebrado sobre nós o poder do Espírito da cultura brasileira. Eu declaro quebrado sobre nós o relaxo, a indisciplina, a irresponsabilidade, a preguiça. Eu declaro quebrado de sobre nós a vida sem disciplina. Eu declaro que vem sobre nós o Espírito Santo. Alguém diz comigo: eu recebo o precioso Espírito de Deus. Conversa com ele um minutinho só mais, diz para ele: me acerta a minha vida, Senhor, vai Espírito Santo. Você é um espírito organizado, você é um espírito disciplinado, você é um espírito excelente. Organiza aquilo que na minha vida ainda não está em ordem. A igreja continua orando um minutinho só mais. Pede o Senhor para operar isso aí em você. Revela a cada um de nós onde está a indisciplina. Revela a cada um de nós onde está a carne operando e dominando. Revela a cada um, porque cada um é numa área diferente. O Senhor sabe, cada um é numa área diferente. Somos disciplinados em algumas coisas, mas somos completamente indisciplinados em outras coisas. Revela a cada um de nós em nome de Jesus. Pode voltar para cá o seu olhar, porque eu quero mostrar. A minha mensagem hoje vai ser pequena, ela tem 3 pontos. Eu quero mostrar a característica mais natural da vida da carne é a indisciplina. Por favor, abre o seu ouvido espiritual e comece a observar o seu estilo de vida. A carne não gosta de limites. A característica básica dela é a indisciplina. A carne não gosta de ter barreiras, limites, medidas, nem disciplinas, tá? Por isso muitos crentes vivem na carne e não sabem. Quanto mais à vontade você vive, presta atenção, quanto mais confortável e agradável a você, menos limite, menos disciplina, menos governo, menos autocontrole. Vou repetir. Quanto mais confortável é a sua vida, quanto mais você agrada você mesmo e faz as coisas do seu jeito na hora que você quer, mais você agrada a sua carne. Você está mostrando que não tem governo, não tem limite, não tem autoridade. Você é governado pelo que a sua carne determina para você.
Amados, vou dizer para você, há muito que se arrepender aqui, e que o Espírito precisa revelar a cada um, porque em cada um é diferente, tá? É natural a carne ser ingovernável. Irmãos, ninguém governa a carne, ela não gosta de leis. Por que que a lei não funciona no Brasil? Alguém explica para mim. Por que que a lei não funciona para o brasileiro? Porque o brasileiro não respeita a lei. Lei para ele e falta de lei é a mesma coisa. Por quê? Porque nós aprendemos a viver na carne. Porque a carne é ingovernável. Alguém lê comigo Romanos 8, verso 7? Você vai ver que isso está na própria palavra de Deus. O que Deus está dizendo é, a carne não governa. Você não governa a carne. Para você governar uma pessoa, ela tem que estar vivendo a vida do Espírito. Deixa eu dizer aqui algo que eu vou falar antes de esquecer, que o Espírito Santo me falou, antes de ler o versículo, eu já vou falar. Essa é a razão porque algumas mulheres não casam, porque elas não querem ser governadas, porque elas rejeitam governo de homem. Porque quando você vive na carne, você não aceita o governo. Ninguém me governa, ninguém manda em mim. Eu sou meu próprio patrão. Muitas pessoas são autônomas, não é porque tem um business, é porque não aceita ser governado por ninguém. Só existe um pecado muito sutil que está escondido na vida de muito crente, que ele não sabe que a carne dele é ingovernável, ela não aceita lei, ela não aceita comando, ela não aceita autoridade de ninguém. A pessoa no espírito, ela gosta de lei, ela gosta de ser comandado, não é ser capacho dos outros, não é ser governado, dominado, manipulado, não é manipulação. Mas a pessoa que vive no Espírito, ela reconhece a autoridade em qualquer lugar que ela chega. Deixa eu falar para vocês, por que é que o brasileiro, onde ele vai, ele quebra as regras? Se ele vai numa igreja americana, ele quebra as regras. Se ele vai numa festa dos italianos, ele quebra as regras. Ele não respeita. Porque a carne é ingovernável. Eu disse para vocês, irmãos, nós temos muito que nos arrepender. Nós vivemos mais na carne do que nós imaginamos que vivemos. Romanos 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade não o pode ser. A carne não é governada por ninguém, nem por homem, nem por Deus, nem por ninguém. Quem governa a carne é Satanás. A carne não gosta de submissão, não gosta de obediência nem de governo, seja dos pais, seja dos líderes, seja do governo do país, ou da polícia, ou de qualquer autoridade que governe as pessoas. E outra coisa, a carne não se autogoverna, ela não se deixa governar. A carne é contra toda autoridade e controle. A carne também não reconhece medidas, nem limites, tá? Em Gálatas 5,16, que é o texto básico que eu volto lá, diz: andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a concupiscência, diz algumas palavras, alguma Bíblia, e outras Bíblias diz a cobiça da carne. Deixa eu explicar algo para vocês. Desde que Deus começou a me dar essa mensagem, eu comecei a observar a carne na minha vida. Porque quando você tem uma revelação, você começa a ver ela em você. E eu me lembro que eu terminei o jejum, eu estava fazendo um jejum de 40 dias, que terminou 3 dias antes do jejum de 40 horas, e eu estava naquele ritmo de jejum. Quando você está 40 dias no jejum, você está num ritmo, right? Só que eu entreguei o jejum e fiquei uns 3 dias, aí entrei no de 40, e aí a semana passada eu ia viajar, então eu falei, essa semana é descanso, porque na segunda-feira já tem jejum de novo. Então fala para mim se a carne não estava na expectativa daquela semana que não ia ter jejum. A carne é assim, ela sabe os dias que você já determinou que vai jejuar, porque você vai obrigar ela a entrar numa disciplina que ela não gosta, só que ela fala, não, tá bom, eu espero.
tudo bem, a minha semana vai chegar. A minha semana vai chegar. E quando a semana que não era de jejum chegou, eu comecei a observar que quando eu comia uma coisa, me dava vontade de comer mais. Me dava vontade de comer mais. E eu não queria parar de comer, e eu comecei a verificar que o Senhor começou a me revelar isso aqui, a cobiça da carne. Porque a carne é assim, ela te pede uma balinha, você dá a balinha, ela te pede o saco todo. A carne não se satisfaz. Quem entende o que eu estou falando? A carne não tem limite. Ela te pede um bolinho, você olha o bolinho, ela viu com os olhos, ela desejou, ela cobiçou. Alguém diz comigo, cobiçou. Aí você deu para ela o bolinho que ela pediu. Quando ela comeu, que ela sentiu o gosto, o que ela falou? Me dá mais. Alguém diz comigo, a cobiça da carne. Levanta uma das mãos comigo, por favor. Quito achapachere, cariadabacê, quichopochetirabacá. Alguém quebra a cobiça da carne na sua vida. Alguém fala para ele, há uma cobiça em mim que eu não consigo controlar. Ela é carnal, ela é ingovernável, quebra ela em mim. Alguém denuncia ela ao Senhor e fala, eu denuncio a cobiça em todas as áreas. Às vezes é sexo, às vezes é comida, às vezes é televisão, às vezes é um vício, às vezes é passear, às vezes é Facebook, às vezes... Alguém confessa ao Senhor que há uma cobiça, porque ela é incontrolável. Pai, nós renunciamos à cobiça da carne. Diga comigo, Senhor, renunciamos à cobiça da carne. Eu quero ler mais uma vez, Gálatas 5,16. Andai no Espírito. Repete comigo, andai no Espírito. E não haveis de satisfazer a cobiça da carne. O que ele está dizendo? Que a única forma de você não satisfazer a cobiça da carne, o que a carne está pedindo, o que quanto mais ela te pede, mais você dá, mais ela pede, é você andar no Espírito. A vida do Espírito é uma vida que crucifica a carne. É uma vida que você diz não, e diz não, e diz não, e diz não. Deixa eu fazer uma pausa aqui, para explicar para vocês, de um pastor americano que eu ouço ele há muitos anos, onde ele fez muitos jejuns, e o Senhor Jesus um dia chegou para ele e falou assim, ô fulano, eu acho importante quando você faz o jejum, mas o mais importante é você viver a vida em jejum. Sabia que é mais difícil viver em jejum do que fazer um jejum e depois parar e comer tudo que queria? Em outras palavras, nós quebramos o jejum com a forma como a gente come depois que termina o jejum. Quem entendeu o que eu acabei de falar? Sabe o que é mais difícil? Quando você vai comer, você não dá tudo o que a carne está pedindo. Agora, deixa eu lembrar algo para os irmãos aqui. No Brasil, quando a gente era criança, não sei você, que nossos pais iam no mercado, que a gente pedia, pai, compra isso. Ele não podia comprar. Pai, leva esse doce. Ele não podia levar. Então a gente era obrigado a jejuar, porque não tinha como comprar. Quem lembra disso? Porém, na América, você compra quantas caixas de chocolate você quiser comprar, porque você pode. Aí a carne falou, esse é o meu lugar de viver, esse é o meu lugar. E alguém ainda fala assim, pastor, nesse país a gente pode comer tudo que a gente quer, o tanto que a gente quer. Sim, há uma bênção e um engano por trás. Porque agora a tua carne está dizendo assim, esse é o lugar que eu não preciso me restringir, eu não preciso dizer não, só porque eu posso comprar, eu não preciso dizer não, só porque eu posso comprar 50 pares de sapato, no Brasil só tinha um, hoje eu tenho 30, 50 pares de sapato, porque eu não digo não para a minha carne, tudo que ela me pede eu dou. Alguém diz, Senhor, me ajuda. Gurebatishokamá. Os anjos que estão aqui hoje à noite têm espadas grandes, reluzentes. Eles vieram ajudar o povo de Deus a sair da vida da carne. Eles vieram nos ajudar a reconhecer que o milagre vai acontecer nessa igreja. Um milagre vai acontecer nesse lugar. Nós vamos deixar de ser brasileiros, nós vamos ser espirituais, nós vamos deixar de andar na carne, nós vamos crucificar a carne, nós vamos dizer, carne, come só esse tanto, carne, só esse tanto para você. Eu não vou satisfazer a concupiscência da carne. Carne, você não vai me dominar só porque eu posso, só porque eu tenho. Eu quero viver a vida no Espírito.
Giracheque passou carebate anhamarra. Porque a carne não respeita medidas, ela não tem medida. Você dá 3 bolinhos para ela, ela quer mais 2. Você já comeu 5, ela quer mais 3. Você vai dando, vai dando e vai dando. Quando você olha para a sua barriga e fala, como é que eu fiz isso? Você fez isso porque você está debaixo da cobiça da carne. Seu corpo não precisa daquilo, mas a tua alma está pedindo, a tua alma está insaciavelmente, desesperadamente, dominando a situação. Irmãos, a carne, porque não é só comida, é descanso. Sabe quando você dormiu, tanto que você precisava dormir, e a carne está dizendo, dormir mais um pouquinho, só. Irmão, a carne sempre pede mais. Você viaja, faz uma viagem de férias, né, na Flórida, 10 dias. Aí na volta você está falando, se pudesse ter ficado mais. A carne nunca se satisfaz. Right? Você pode dar para a carne o que ela quiser, o que ela pedir. Ela nunca diz, eu queria te agradecer, eu estou satisfeita, eu estou feliz, não precisa me dar mais. Alguém já ouviu a carne falar isso? A carne é satânica, a carne é maligna, a carne é diabólica, a carne é infernal, a carne é presa na indisciplina, ela não tem limite, ela não tem governo. Irmão, se vocês estão conseguindo ver a carne hoje à noite, se você conseguir ver a carne na sua vida, você vai ter vitória, você vai dizer, vou te crucificar, vou te jejuar, vou te botar no jejum para você entender que o seu lugar é aí. Eu não vou ficar sendo dominado por você, eu vou te vencer, eu vou viver a vida no Espírito. Eu quero tocar num ponto rápido, que eu não vou explorar ele hoje, mas eu vou só tocar, porque eu estou preparando para a gente orar. Existem muitas manifestações espirituais na igreja que não são de Deus, são carnais. Sabe por quê? A carne não respeita o limite. Presta atenção que eu vou explicar aqui agora. Quando você perde o domínio do corpo, aquilo não é o Espírito Santo, não, irmãos. Irmão, muitas coisas que acontecem na igreja não são o Espírito Santo. Esse negócio de cair, deixa eu dizer para você, a carne gosta de cair, a carne gosta de gritar. Irmão, a carne gosta. Alguém descobriu, a carne não tem limite. Quando a carne está na presença de Deus, que ela está chorando, aí ela grita, ela não tem limite nem na presença de Deus. Eu queria que a igreja entendesse esse lado, porque o Espírito de Deus quer levar essa igreja para um nível espiritual, que a gente tem que parar de se apresentar diante de Deus na carne. A carne dá uns gritos tão horríveis no meio da igreja, que parece, sabe, que não é, que o Espírito Santo não é aquilo é a carne. E outra coisa, a carne precisa de um monte de gente para te segurar. Por quê? Porque você não consegue se segurar, porque você não tem autocontrole, porque você não sabe estar na presença de Deus, deixar Ele te controlar. Você precisa de um monte de gente para te segurar. Você distrai os outros que estão adorando, em vez deles estarem adorando, eles estão te segurando, para você não bater a cabeça no poste, porque você não tem controle próprio. Isso não é o Espírito, isso é a carne. O Espírito Santo já se manifestou em mim várias vezes. Ele nunca mandou eu bater a cabeça na parede. Ele nunca mandou, vai ali e se joga, vai ali e se joga. Ele nunca mandou eu fazer isso. Alguém já viu eu correndo dentro da igreja? Levanta a mão. Não tem uma testemunha aqui? 1, 2, 3, 4. Eu sei o que é o Espírito Santo vir em você, e você não segura ele, porque ele está dentro de você, mas você não precisa sair correndo em cima dos bancos e passando em cima do povo e atrapalhando os outros, só porque o Espírito Santo está dentro de você. Quem entendeu o que eu falei? Porém, no momento que o Espírito Santo vem dentro de você, a carne se empolga, ela se joga. Aí você precisa ter 3, 4 para te segurar, para poder te dar o direito de você funcionar na carne. O Espírito Santo nunca rouba a mente de uma pessoa. O Espírito Santo vem para você e fala assim, ó, te prepara, hein, que eu vou te pegar agora. Na hora que eu te pegar, você não vai ver nada. Você vai sair batendo na cabeça igual um doido, te prepara. Esse não é o Espírito Santo. Porém, nós aprendemos a receber Deus na igreja, na carne. E ninguém nunca teve coragem de falar para você o que eu estou falando.
Só que o Espírito Santo, ele está movendo. Porque ele quer tirar essa igreja do brasileirismo e levar essa igreja para um lugar espiritual. Kiko anase achei orou. Onde o Espírito de Deus se manifesta e a carne não aparece. Eu estava numa igreja da Assembleia de Deus Americana, assistindo um culto domingo de manhã, quando eu tinha o luxo de poder fazer isso. Porque o culto aqui era à noite, e eu ia em igrejas americanas. E eu estava num culto de manhã, onde Deus começou a usar um vaso em línguas. Estava na hora do louvor, e aquela pessoa era uma mulher, ela começou a dar uma mensagem em línguas da igreja. A igreja calou e ouviu a mensagem em línguas. Porque se fosse brasileiro, estava todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, ninguém ia ouvir o que o profeta estava falando. Isso é indisciplina. O que acontece? Eu estava no culto, sentado ali, em pé, todo mundo estava em pé. Quando a pessoa terminou de falar a mensagem em línguas, a igreja inteira ficou em silêncio total, até esperar uma pessoa se levantar e interpretar as línguas que foram faladas. É incrível que aquele momento foi um momento assim, tenso. Sabe quando a igreja está completamente em silêncio e ninguém tem coragem de abrir a boca? De repente se levantou um americano e falou em inglês. Toda a palavra que foi falada em línguas foi interpretada. Isso é o Espírito Santo na igreja. Agora, o que nós estamos falando aqui? Nós reclamamos que os americanos são frios. Nós dizemos que eles são muito certinhos, muito fechadinhos, mas deixa eu te falar, o Espírito Santo tem muito mais facilidade de trabalhar numa igreja assim, do que num lugar onde a carne se manifesta. Deixa eu falar para vocês, nós temos um lado positivo. Eu não quero dizer que tudo no brasileiro é ruim. Existe um lado muito bom nosso, sabe qual é? Nós somos quentes. Manda, irmã Edna, você pode ficar em pé um minutinho só, por favor? Só para ser minha testemunha. A irmã Edna, ela tem o privilégio de viver, às vezes, no meio de uma igreja americana. É ou não é verdade? Sabe do que eu estou falando? É ou não é verdade? Eu te pergunto, tem o calor brasileiro que tem lá naquela igreja? Existe um lado positivo no brasileiro, que é o lado dele esquentar rápido na presença de Deus. É ou não é verdade, irmã Edna? Isso facilita a ação do Espírito em nós. Então não deixe de ser brasileiro nesse sentido, de deixar o Espírito Santo esquentar você. Só tenha cuidado para não ferver fora da hora. Só isso. Obrigado, irmã Edna. Só tenha cuidado para não entrar em ebulição na carne. Porque é fácil começar no Espírito e terminar na carne. Não quero que vocês deixem de ser uma igreja brasileira pentecostal, que sente a presença de Deus, que chora na presença de Deus, que vem para o altar, que se derrama no altar. Venha para o altar, corra no meio da igreja, mas tenha certeza que a sua carne não está te dominando. Quem entendeu o que eu falei? Não deixe de ser uma igreja brasileira que se abre para o Senhor, que chora, que abraça o outro, que ama o outro, que ministra o outro. Mas cuidado para não fazer as coisas. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, por favor. Alguns crentes brasileiros não gostam dessa mensagem. Por quê? Porque estamos acostumados a ministrar na carne, centenas de anos ministrando na carne, não gostamos de controle. Achamos que tudo é o Espírito. Nem tudo é o Espírito. 1 Coríntios 14, verso 15, começando. O que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Veja o que Paulo está falando. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo admite que o Espírito Santo pode vir sobre nós e a gente fazer uma oração em línguas, ou a gente tem um cântico em línguas, mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo, não é porque o Espírito está numa pessoa que ela tem que perder o bom senso, que ela tem que perder o controle, que ela tem que perder a cabeça e que ela tem que perder o entendimento. Vamos só ler os versículos. Versículo 29. Falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Presta atenção. Alguém já viu isso acontecer na igreja? Claro que não. Porque não existe essa disciplina. Esse entendimento
de que o Espírito de Deus pode se manifestar em 2, 3 ou 4 profetas ao mesmo tempo na igreja. E que os próprios profetas têm que aprender a respeitar um ao outro e respeitar a vez do outro. Agora fala para mim, se às vezes a pessoa está sendo realmente usada por Deus, mas ele está tão acostumado com aquilo que ele pensa que aquele momento é só ele e Deus, não tem mais ninguém. Falta de controle. A carne não tem limite, a carne ela não percebe que existe outros. Vou repetir esse versículo. Versículo 30, se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Verso 31, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez. Paulo não tolhe os dons espirituais, ele não corta os dons espirituais, ele não corta a manifestação do Espírito. Ele falou, se tiver 10 profetas, os 10 podem manifestar, pode profetizar, mas é um após o outro, na ordem. Agora, fala para mim, se tem um profeta falando aqui, e tem 5 com a mensagem aqui, o que é que esses 5 têm que fazer? Eu te pergunto, na igreja brasileira eles esperam? Não, eles atropelam uns aos outros, eles saem ministrando a palavra. Eu não quero dizer que a palavra não foi de Deus, mas foi feito do jeito errado, simplesmente porque a falta desse tipo de ensinamento. Versículo 32, versículo 31, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha só, porque os espíritos dos profetas estão sem controle nos profetas. Porque os espíritos dos profetas não têm controle neles. Porque quando o Espírito está sobre os profetas, eles perdem o controle. Não, a Bíblia diz, porque o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Como eu não vou pregar sobre isso hoje, eu só estou mencionando, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. E o último versículo, verso 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Deixa eu dizer para você, ser pentecostal não significa perder o controle. Nós temos que desmistificar a palavra pentecostal. Para os crentes tradicionais, e tem irmãos aqui que vieram de igreja presbiteriana, que não são pentecostais, que para eles o pentecostal é doido. Fala para mim se não é. Mas não é porque o Espírito Santo não opera no nosso meio. Quem tem certeza que o Espírito Santo opera no meio da igreja pentecostal? Mas por que é que nós passamos a imagem de que nós somos doidos? Por quê? Por causa da carne. O Espírito Santo não é culpado da forma como a gente manifesta ele, irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já fui em muitas conferências muito poderosas de americanos para receber ministrações. Se vocês não conhecem o nome, Randy Clark é um homem muito usado por Deus, que começou um avivamento em Toronto, e ele é usado nos Estados Unidos inteiro para fazer curas e milagres, discernimento e profecia. E eu já fui na conferência dele várias vezes só para receber. E uma das coisas que eu queria é que o Randy Clark ministrasse em mim, que ele colocasse a mão na minha cabeça e impartisse algo em mim. E eu fui para receber. Só que eu não fui para a fila na disposição. Se ele tocar na minha cabeça, eu vou cair na hora. Eu nunca fui com essa ideia. Irmão, se Deus me derrubar, eu posso sair voando para essa janela. Eu não quero saber. Mas eu não vou derrubar a minha carne só porque todo mundo cai. Sabe por quê? Eu tenho um controle do Espírito na minha vida. Eu tenho um bom senso na minha vida. Eu não sou uma pessoa emocionalista. Eu quero sentir a presença de Deus. Quem já viu eu adorando aqui? Eu sou uma pessoa presa na adoração. Mas eu não faço besteira. Eu não saio fazendo aviãozinho no meio da igreja. Eu não saio com as loucuras no meio da igreja que não precisa. Ser pentecostal não significa perder o raciocínio, perder o bom senso, perder a decência e infringir o espaço dos outros. Quem entendeu o que eu falei? Mas nós brasileiros gostamos de perder o controle. Nós achamos o máximo perder o controle. Sabe, se Deus tocar em você, caia, deixa Ele te derrubar.
Repita comigo: se Deus me tocar e me derrubar, eu posso cair. Agora, você vem para se jogar e é outra coisa. Nós gostamos de improviso, nós gostamos de muita liberdade, sem medida, sem restrição, sem governo, sem controle. Fala para mim se essa mensagem agora não está machucando a gente. Porque é contra a nossa natureza. É contra a nossa natureza de brasileiros. Só que enquanto eu falo essa mensagem, que ela é uma espada de dois gumes, eu quero repetir mais uma vez: não quero ter uma igreja que não se lança na presença de Deus. Vou repetir o que eu acabei de falar. Porque se alguém sair daqui falando, o pastor proibiu a gente de cair, eu quero que você caia. Eu quero que você chore. Eu quero que você deixe o Espírito Santo tocar em você e deixa ele arrebentar e tirar tudo que está lá dentro. Eu quero que você aprenda a não perder o controle, porque Deus não tirou o controle da sua cabeça. Ele não arrancou o seu juízo. Ele está aí dentro de você. Right? Ele não pediu para você sair pulando, pisando no pé de todo mundo. Não, você pode sentir a presença de Deus e se controlar. Alguém diz comigo: eu posso sentir a presença de Deus e me controlar. Eu não quero, eu não gosto, mas eu posso. Eu não quero, eu não gosto porque eu aprendi de outro jeito. Eu gosto quando a coisa vem, que aí eu gosto assim. Eu sei, mas hoje eu estou combatendo, o Espírito Santo está combatendo a carne. Agora, deixa eu passar para o final, porque o Espírito faz guerra contra a carne. Qual é a característica natural do Espírito? Disciplina, controle, medida, governo, obediência. Qual é a característica do Espírito? O Espírito é sóbrio, controlado, obediente, submisso, governável. O Espírito é tratável, o Espírito é moldável. Estou falando do Espírito Santo. A disciplina do Espírito qual é? Ele tem ritmo, ele tem horário, ele tem medida, ele tem o tempo certo. O Espírito não tem exageros, o Espírito não tem absurdos, o Espírito não é descontrolado. Eu estou falando da vida no Espírito. O Espírito não é impulsivo, não é intrusivo. O Espírito Santo sempre respeita o direito dos outros, o espaço dos outros, a atmosfera dos outros, o protocolo do lugar onde está, a casa dos outros. O Espírito respeita a privacidade, o Espírito respeita até a preferência dos outros. A palavra de Deus diz: considerai uns aos outros superiores a si mesmo, tende em honra uns aos outros. Essa é a característica do Espírito. O Espírito, ele é diferente da carne. E aí ele não pode tolerar as maneiras da carne, porque ele é totalmente oposto, ele faz guerra contra a carne. O que nós esquecemos é que nós vivíamos de uma vida de experiência onde a carne fazia o que queria quando nós estávamos no mundo, na hora que queria, do jeito que queria, o tanto que queria. E às vezes a gente está na igreja e a gente está à vontade na presença de Deus, mas a gente tem que lembrar que essa carne que ainda não morreu, ela é uma concorrente do Espírito, mas nós queremos a vida no Espírito. A carne não gosta da vida no Espírito, ela resiste, ela se rebela, ela luta contra. Eu quero ler Atos 7:51, eu já estou indo para o momento de oração, que nós precisamos orar. Atos capítulo 7, o verso 51. Como o Espírito Santo faz essa guerra tão grande contra a carne, nós terminamos resistindo ao Espírito Santo. Atos 7:51, Estevão está sendo julgado. Ele vira para os sacerdotes, os sumos sacerdotes que estavam ali prendendo ele, questionando ele, e ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vocês. Nós resistimos ao Espírito Santo pela resistência da carne em continuar suas maneiras. A resistência ao Espírito Santo, ela só diminui com a vida crucificada, e a vida crucificada é o jejum. Por que o jejum nos ajuda a controlar a carne? Não só a comida dela, mas as expressões emocionalistas dela, a cobiça dela, os desejos insaciáveis dela. O jejum é a chave de submeter a carne ao Espírito e ajudar o Espírito na guerra que ele faz contra
a carne. Eu chamo você mais uma vez para o jejum, e louvado seja que nessa semana nós estamos em jejum. O Espírito Santo, ele fica acuado, ele fica restringido pelo governo da carne dentro de nós. Deixa eu dizer, a maioria dos cristãos chegou até na salvação, chegou até nos dons, às vezes chegou até no ministério, no púlpito, mas não chegou na crucificação da carne. Não sabe o que é pegar suas próprias tendências, seu próprio temperamento. Irmãos, cada um de nós tem uma tendência para uma coisa. O melancólico tem a tendência de se ferir, de ser muito sensível, mas o colérico tem a tendência de pisar em todo mundo. O sanguíneo tem a tendência de explodir com todo mundo. O fleumático tem a tendência de não ligar para ninguém, de controlar tudo, de ficar só olhando. Cada um tem uma tendência, e é uma tendência pecaminosa, e nós ferimos o Espírito Santo quando nós não resistimos a essa tendência. Nós entristecemos o Espírito Santo. Olha, todas as culturas têm algo que ofende o Espírito Santo, mas a nossa eu vou mencionar. Sabe, o Espírito Santo não é um espírito que anda atrasado, marca um horário e chega no outro. O Espírito Santo não é um espírito desorganizado, despreparado, insubmisso, sem regra, sem controle, sem medida, sem autogoverno, sem submissão, sem o devido esforço. Eu vou mencionar aqui uma coisa que o brasileiro ele tem a mentalidade, é a seguinte: eu quero obter isso pagando o mínimo que eu puder por isso. O brasileiro ele tem a mentalidade de liquidação. Vou esperar entrar em liquidação. Por quê? Eu não pagar o valor que aquilo merece. Você acha que isso é justo diante de Deus? Nós temos uma mentalidade de roubo. Eu quero obter, mas não quero pagar o que merece. Eu quero o diploma da faculdade, mas eu não quero estudar o suficiente para ter um bom diploma. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não quero pagar o preço, eu não quero fazer o esforço que eu tenho que fazer para poder merecer isso. Eu quero receber, mas eu não quero. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essas coisas ofendem o Espírito Santo. Agora, não é só o brasileiro que tem essas coisas, outras culturas têm outras coisas, mas nós precisamos lidar com o que é da nossa cultura. O Espírito Santo não é individualista, divisor, fofoqueiro, julgador das pessoas, trapaceiro, irresponsável, desobediente. Misericórdia. A nossa cultura, ela é contra o Espírito Santo, tá? Ela é contra o Espírito Santo. A corrupção e o roubo, sabe, é contra o Espírito Santo. As coisas espirituais não estão em liquidação e nunca vão estar. Ou você paga o preço ou não vai receber. Lembra do sonho que eu tive, da bandeja de ouro, que eu queria obter, mas que eu não paguei o preço? O mundo espiritual estava dizendo para mim: vai querer ser brasileiro aqui? Paga o preço primeiro. Agora, sabe uma coisa que eu admiro nos americanos? Eles pagam o preço das coisas. Quantos anos que eu tenho que ficar no college? 4. Fica os 4 anos. Quantos livros eu tenho que ler? 150 livros. Vou ler todos os livros. Sabe, o americano ele já tem essa ideia de que ele tem que cumprir a tarefa para poder obter aquilo? Nesse sentido, a cultura é mais justa. Eu não estou falando que a cultura é mais justa que a nossa, porque tem muitos pecados da cultura deles que não tem na nossa. Eu não estou justificando cultura nenhuma, mas esse lado eles não têm. Deixa eu falar para vocês, quando o americano faz um projeto, ele se prepara primeiro, ele estuda primeiro, ele testa ele primeiro, ele não se apresenta arriscando. O brasileiro não, o brasileiro é afoito, o brasileiro é assim, ele não estuda, ele não se prepara, ele não faz, aí ele chega e diz que sabe fazer, aí ele inventa, ele se atreve. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso ofende o Espírito Santo. Agora, eu quero ir para o final para dizer isso aqui. Deixa eu falar isso aqui, porque eu disse para vocês que as coisas espirituais não estão em liquidação. Lê só um versículo comigo, que é Apocalipse 3,18. Apocalipse 3,18. Quando ele está falando com a igreja de Laodiceia, ele está falando: você não sabe que você é pobre, é cego e nu, não é? Você acha que tem tudo, que é rico, né? O verso 17 diz isso. Só que no verso 18, olha só as palavras do verso 18: aconselho-te que de mim, como é que é?
Então tem que comprar? As coisas espirituais não estão em liquidação. Aconselho-te que de mim compres. Você quer a unção? Então compra. Você quer autoridade? Então compra. Você quer pregar? Então compra. Paga o preço. Aconselho-te de mim que compres o quê? Ouro refinado, para que tenha riquezas, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. Deixa eu passar para esse final aqui, onde eu quero dizer que o estilo do Espírito Santo comparado com o nosso tem muita diferença. Primeiro, a qualidade das coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que ele prepara, ele tem uma excelência nas coisas que ele faz, e para isso ele tem que ter disciplina. Ele tem paciência, ele tem um ritmo, ele tem uma serenidade, e todas essas coisas garantem o sucesso de um projeto, garantem o sucesso, porque o Espírito Santo alguém disse comigo a palavra disciplinado. Se nós tivermos isso na oração, se nós tivermos isso no jejum, se nós tivermos isso em nossos relacionamentos, nós vamos sair da vida da carne, entrar na vida do Espírito, e as coisas vão ter excelência em nossa vida. Porque esse é o estilo do Espírito Santo, a qualidade das coisas que ele produz. Segundo, dizemos ser pessoas do Espírito, porque somos pentecostais, mas às vezes a gente vive no estilo de vida contrário, nós andamos na carne, nos caminhos, no estilo de vida da carne, na irreverência da carne, na desorganização da carne, na indisciplina da carne, na impulsividade da carne. Mas o Espírito Santo, ele é um espírito de excelência, ele não se acomoda com as coisas mal feitas, pela indisciplina, pela preguiça, pela procrastinação, pela falta de organização. Nós somos as pessoas do Espírito. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E a vida do Espírito é a vida que crucifica a carne. Agora eu quero falar dos resultados do Espírito. Porque o Espírito é disciplinado, quais os resultados que ele tem? Os frutos são permanentes. Sabe, quantas coisas maravilhosas aconteceram em igreja brasileira que sumiram no ar? Por que muitos avivamentos sumiram, desapareceram? Porque foram coisas feitas fora do sistema do Espírito. O Espírito, os frutos dele são permanentes, porque ele é organizado, ele é disciplinado, ele não tem uma vida indisciplinada. A igreja não pode ser a vitrine do homem, ela tem que ser a manifestação das obras do Espírito. Os resultados do Espírito são resultados permanentes. Ele não ofende, ele não desrespeita, e os resultados permanecem. A marca registrada do Espírito são coisas celestiais que glorificam a Jesus. O Espírito Santo nunca tem a marca registrada de glorificar homens, de exaltar nomes de ninguém. Quantos avivamentos se levantaram e aí tomou o nome de uma pessoa? O Espírito Santo não dá avivamento para ninguém, o avivamento é dele. O Espírito Santo não dá igrejas para ninguém, a igreja é dele. O Espírito Santo não dá ministério para ninguém, o ministério é dele. Sua marca registrada do Espírito não é concentrar num nome, numa pessoa, numa igreja. A coisa é do Espírito Santo. Só eu quero terminar você fazendo a seguinte pergunta: como saber se eu estou andando na carne ou se eu estou andando no Espírito? É simples. Tem disciplina nas áreas da sua vida? Ou tem indisciplina? Em que áreas você vê a disciplina? Em que áreas você vê, ou não viu ainda, né? O Espírito vai mostrar que não existe controle. Existe alguma área que está sem controle? Existe submissão? Existe obediência? As medidas suas são justas? Existe uma rotina disciplinada? Sabe, a vida do Espírito é uma vida lógica, é uma vida disciplinada. Ou você encontra insubmissão, desobediência, vício. O que é um vício? Um costume da carne, uma cobiça que é satisfeita. Isso se torna um vício. Existe algum exagero? Existe alguma falta de limite? Essas perguntas nos ajudam a observar a nossa vida daqui para frente, para nós sabermos se nós estamos vivendo a vida do Espírito ou a vida na carne. A oração dessa noite é: eu quero render ao Senhor a vida da carne, eu quero crucificar essa carne pelo Espírito. A oração dessa noite é: me revela onde está a
a indisciplina da carne, me revela onde está a disciplina do Espírito que você quer operar na minha vida. Quem quer vir ao altar para buscar o Senhor comigo aqui? Eu sei que a palavra foi cortante, muitos de nós estão sangrando, porque a espada estava bem afiada. Porém, nesse altar nós não viemos glorificar o pregador, nós viemos dizer para o Espírito Santo: eu fui criado para viver a vida no Espírito, então eu quero render a vida da carne ao Senhor. Tudo aquilo em mim que é da carne, eu renuncio agora. Mais uma vez eu digo aos irmãos, quem chegar chega bem pertinho, os irmãos precisam de mais espaço atrás. A primeira oração que eu quero sugerir é uma oração de arrependimento. Deus, eu quero me arrepender mais uma vez por todas as vezes que eu vivi na carne que eu nem sabia, que eu nem percebia, eu nem notava que eu vivia tão à vontade, que eu deixava a minha carne me governar, me dominar. Mas eu quero que o Senhor venha me mostrar onde eu preciso crucificar a minha carne, seja na minha boca, talvez nos meus sentimentos, talvez na minha comida, nos meus confortos, não sei. Onde quer que seja, eu quero Jesus, eu quero uma mudança, eu quero uma vitória sobre a minha carne. Vem, Espírito Santo. Eu proclamo que essa igreja se torne uma igreja mais espiritual hoje. Eu proclamo que os irmãos que ouviram, vieram hoje na tua casa, eles honraram a tua palavra, eles honraram a tua presença, eles recebem uma libertação hoje. Eu recebo uma libertação hoje. Eu vim receber uma libertação hoje da vida na carne, Senhor. Eu te confesso, Senhor, a minha indisciplina, eu te confesso a minha preguiça, eu te confesso o sistema que eu aprendi na minha cultura. Eu renuncio a esse sistema, eu renuncio e eu venho te pedir, vem no meu espírito agora, vem no meu espírito. Vem no meu espírito, vem no meu espírito, vem no meu espírito, vem no meu espírito. Vem no meu espírito nessa noite. Coloque em mim a vida do Espírito, coloque em mim a vida no Espírito, a vida no Espírito, a vida no Espírito. A vida no Espírito, a vida no Espírito, a vida no Espírito. Eu quero crucificar a minha carne. Eu quero negar a minha carne todos os dias. Eu quero dizer não no poder do Espírito Santo. Eu quero declarar que o que está descendo sobre nós é o poder do Espírito Santo. O que vai vindo sobre nós nesse altar é o poder do Espírito Santo. É a graça do Espírito Santo que vem sobre nós para nos dar vitória. Eu proclamo que a igreja está sendo cheia do Espírito para vencer a carne. Eu proclamo a vitória no jejum, a vitória na crucificação da carne, a vitória em todas as coisas que combatem contra o Espírito de Deus. Eu proclamo que o Espírito de Deus vem sobre nós, que Ele nos ensina a entrar na presença do Pai e desarmar a carne, desarmar ela completamente, não alimentar ela, não segui-la, mas mesmo assim receber o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero declarar que nós te recebemos, toda manifestação que é tua, nós